Eu contratei pessoas para me ajudar a estudar. Eu vou para a escola com os professores que me ajudam, aí eu chego, vou para o Kumon. E depois do Kumon eu tenho minhas atividades físicas e minhas obrigações de estudar, ler livro que eu tô na metade ou acabando. Acho que é um problema de estudar mesmo, de prestar atenção e de trocar as palavras, as letras. Eu achava que a Luísa era preguiçosa. Ela não gostava de estudar, não tirava boas notas, não se importava com o mau desempenho. E para mim isso, a escola, sempre tinha sido o mais importante nessa fase da vida. Eu achava aquilo que os pais e os professores dizem pra gente. É a única obrigação, tem que ser feita direito. E mesmo depois que veio o diagnóstico de dislexia, em vez de buscar compreender, a princípio eu fiquei mais ansiosa ainda. Achava que aquilo que eu já via como um problema antes, de certa forma não ia ter jeito. E eu queria ver minha irmã se dando bem na vida, sabe? Eu demorei para perceber que eu estava vendo pelo ângulo errado. Eu descobri que eu tinha com 9 anos no Madre Cabrini, que eu estava com muita dificuldade em português e a professora pediu que eu procurasse um psicólogo específico para isso. Tá. E quando você foi para esse psicólogo, ele te ensinou, ele te explicou o que é a dislexia? Ele mais me ensinou a aprender do que explicou o que era. Na verdade foi um professor de português, que eu escrevia às vezes espelhado, aí eu escrevia faltando os S's, às vezes eu fazia os S's e não conseguia entender o que ele estava explicando. E eu lia e não entendia. Então às vezes ele acabava de ler, ele perguntava o que eu tinha lido, eu já não sabia o que eu tinha lido. Então, a dislexia é considerada um dos transtornos de aprendizagem, né? Então, é uma dificuldade específica da leitura, algumas pessoas até chamam de distúrbio específico de leitura, porque é uma dificuldade muito grande no processo de ler e escrever também, quando a criança ou quando o jovem não tem nenhuma outra explicação para isso, né? Então, foi para a escola, teve bom atendimento, teve um apoio na escola, mas mesmo assim, com todas essas condições, não consegue aprender. Existem alguns sinais que na avaliação neuropsicológica ou da fono, a gente consegue identificar e que é muito diferente da criança que está só passando por uma dificuldade inicial. Na época eu nem sabia o que era. Nós tivemos uma reunião, eu tive uma reunião com a coordenadora do colégio e com a professora, inicialmente com a professora, e ela disse na época que ela não poderia fazer nada pela Luísa e que eu buscasse aquilo que eu achasse mais adequado, porque o colégio não estava preparado para fazer o acompanhamento do caso dela. Mas isso já estávamos no segundo semestre do ano letivo e eu não podia tirá-la do colégio. Quando houve o diagnóstico, eu fiquei muito abalada, porque eu não sabia como lidar com isso, com a situação do colégio e com o diagnóstico em si. Eu não tive teste específico para falar que eu tinha dislexia. O professor que diagnosticou e sentou em casa e, conversando com a minha família, falou que isso não era incomum naquela época, já não era incomum, e mostrou o que uma criança com dislexia tinha de dificuldades e mostrou os fatos do que eu fazia e do que um dislexo tem. E como que foi quando você repetiu? Foi ruim porque eu perdi meus amigos que foram para os outros anos seguintes. Só que o bom é que eu aprendi melhor e a professora já sabia que eu tinha dislexia e me ensinou no modo diferente do que os outros alunos. Você continuou no mesmo colégio? Continuei no mesmo colégio até o 4º ano. E aí você mudou por quê? Eu mudei mais por causa do método de ensino também e por causa da média do colégio, que foi melhor para mim. E depois você mudou desse colégio também? Eu mudei no começo desse ano
porque eu ia repetir no colégio que eu tava no 7º ano, eu ia repetir, porque eu fui muito mal e não estudava, não gostava. E também o método de ensino desse colégio é diferente do que eu estudava antes. Eles ensinam melhor, com mais calma, e eles sabem que eu tenho esse problema, então eles me ensinam igual os outros alunos, só que um pouquinho diferente. Eles me dão mais atenção. Quando chegava o final do ano, a Luísa estava com várias recuperações ou perto de repetir, eu entrava em pânico, assim. Eu me sentia meio culpada, porque eu também não ajudava muito ela a estudar nem nada. Mas eu ficava meio nervosa também. Brigava até com ela de vez em quando. Não me passava pela cabeça que o método de ensino onde ela estava inserida, naquele momento, simplesmente podia não ser o ideal para ela aprender direitinho. Eu me dava tão bem naquele sistema de ensino meio frenético. Na verdade, eu nem imaginava que talvez pudessem existir outras formas de ensinar e aprender. É uma escola pequena, com um número reduzido de alunos por sala de aula, para poder fazer um trabalho bem individualizado com cada um. Nós conversamos sobre cada um, o professor me passa a dificuldade de cada um, que eu entro em contato com os pais, em geral em tudo de aprendizado, comportamento. Então nós fazemos um trabalho mesmo bem, cada um não é um número, entendeu? Pra gente, a Luísa, ela tá indo super bem, entendeu? Ela, pela atenção que ela tem, tudo, não se percebe, porque qualquer dúvida que ela tenha, ela já vai perguntar direto pro professor ali, e o professor pode tirar essa dúvida dela, porque tem essa facilidade. Nós tínhamos muita clareza de que se uma criança está com dificuldades na escola, você não pode desconsiderar a escola, nem no diagnóstico e nem na intervenção. Hoje em dia se fala de dislexia como se fosse tudo a mesma coisa, né? E existe a dislexia que é decorrente de uma lesão cerebral, né? Que pode ser congênita ou pode ser adquirida, pode ter acontecido em algum momento da vida, né? De se fazer uma lesão. Essas dislexias, essas impossibilidades de lidar, né, com a língua escrita, né, de fundo neurológico, decorrentes de lesões neurológicas, elas não têm nenhuma polêmica a respeito, elas são muito claras, porque existem exames que detectam muito claramente que existe uma lesão ali. Agora, essas lesões não afetam exclusivamente a leitura escrita. A lesão cerebral é uma coisa muito séria, né? Elas têm como decorrência a dislexia e outras dificuldades, né? Essa dificuldade exclusiva com a leitura escrita, eu nunca vi. Não foi fácil lidar com a novidade da dislexia, não. Mas a Luísa sempre pôde contar com a ajuda de psicólogos, de pedagogos, de colégios mais bem preparados para o caso dela. De vez em quando eu me perguntava como ia ser se ela nunca tivesse tido esse apoio todo. Aí, algum tempo depois da nossa descoberta, a Berenice, que trabalha lá na nossa casa, descobriu que o filho dela podia estar passando pela mesma situação. Então, o nome do meu filho é Yuri, ele está com 12 anos agora, está no 6º ano, né? Aí esse ano passou de ano, graças a Deus, né? Passou de ano e então foi muito sacrifício, viu? Para ele passar de ano. Porque a professora dele, foi a professora que descobriu, né? Que ele tinha dislexia. E a partir daí, ela falou que ia marcar um psicólogo, né, para ele, porque ele tinha problema, porque ele não conseguia entender os assuntos direito na escola. E aí ela marcou para mim. E eu fiquei na fila de espera 1 ano, né? 1 ano fiquei esperando. Aí depois me chamaram ele, né? Eu comecei a fazer o tratamento, né?
Só que aí eu não consegui terminar, né, de fazer esse tratamento, porque estava muito difícil, longe, né? Eu tinha que chegar à noite, buscar ele em casa, voltar com ele. Aí estava difícil. Aí eu fiz mais ou menos uns 3 meses de tratamento com ele, né? Mas aí eu comecei a passar, só que ele não deixava eu passar junto, era sempre separado, não sabia o que ele falava pro Yuri. Se eu tivesse condições assim, eu pagaria, né? Que é importante, né? Se eles dessem mais atenção para essas crianças, né? Porque tem alguns professores que não entendem. No estado, eles não recebem alunos que têm diagnosticado qualquer doença que atrapalhe o desenvolvimento cognitivo. Mas a maior parte das crianças não tem esse diagnóstico preparado, então eles são matriculados normalmente como se não tivessem nada, né? E recebem apoio nenhum, né? Na rede municipal existe um projeto chamado Inclusão. Então as crianças com qualquer deficiência, eles devem ser tratados em sala de aula com um apoio numa sala especializada, que chama Sala de Apoio à Inclusão, né? Essa sala de apoio à inclusão deveria orientar os professores para como lidar com esse aluno em sala de aula. A pergunta é, por que esse aluno fica na sala de aula para mim? Inclusão é feita no aspecto não dele, é dos outros aceitarem a deficiência na sala de aula. Nesse aspecto cumpre muito bem o papel. Agora, no aspecto de desenvolver esse aluno, é muito falho. O engraçado é que com certeza eu acabei aprendendo muito mais com a Luísa do que ela aprendeu comigo. O preconceito que o meu eu adolescente tinha, a ideia de que uma criança só pode ser alguém se fosse igual a mim, tudo isso estava muito errado. E talvez eu nunca tivesse entendido sem esse exemplo perto de mim. Meu pai me ajuda a estudar bastante, porque eu sei que ele também tem, então ele me ensina diferente do que os professores. Então isso te ajudou? Nós melhoramos nossas notas, né, Lulu? Tiramos até 10 em matemática, certo? E o que você quer ser quando você crescer? Que faculdade você quer fazer? Eu não sei, eu tava pensando em ser ou veterinária, ou eu quero seguir carreira de atriz, não sei ainda muito bem. E você acha que isso que você tem vai te atrapalhar ou que você vai conseguir passar por cima? Eu acho que eu consigo passar por cima, acho que não vai me atrapalhar muito não.